agradeço. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Pode se assentar, irmãos. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo em Efésios. Efésios capítulo 5. Para iniciarmos a nossa palavra. Efésios capítulo 5. A partir do versículo 15. E o tema da mensagem de hoje é redimindo o nosso tempo. Redimindo o nosso tempo. Domingo o pastor Fernando pregou sobre, que o culto continua depois da bênção apostólica. Nossas vidas devem ser um culto a Deus, um sacrifício vivo a Deus a todo instante. Não só aqui na igreja, mas por onde nós formos. E hoje eu queria falar para você sobre o tempo, sobre o nosso planejamento e sobre Deus, o dono do tempo. Repete comigo. Eu preciso oferecer o meu planejamento a Deus, o dono do tempo. Glória a Deus. Efésios, capítulo 5, a partir do versículo 15. Vai dizer assim, o apóstolo Paulo escrevendo à igreja de Éfeso. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como os insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade. Repete comigo, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Amém? Versículo 17 diz assim, portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai, por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros, por temor a Cristo. Amém? E aqui, nesse versículo 17, a versão NVI, que foi essa que eu li, diz, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Mas a revista atualizada diz assim, remindo o tempo, porque os dias são maus. Remir o tempo. O que significa remir o tempo? No original, na língua original em que foi escrita a Bíblia, remir, essa palavra remir, quer dizer comprar. Ela tem significado de comprar ou resgatar. Então, o que quer dizer? Comprar tempo. Resgatar tempo. Certo? Deu para entender? Resgatar tempo. Mas o que quer dizer comprar tempo? É meio esquisito, a gente pensar em comprar tempo. Não tem como comprar tempo. Mas o sentido que essa passagem nos diz é comprar tempo. Cada vez mais, resgatar o nosso tempo. Não tem como nós termos mais do que 24 horas no dia, certo? Tem como? Não tem como. O Senhor nos deu esse tempo de 24 horas no dia para fazermos tudo o que devemos fazer. Mas, no final do dia, você não chega com a sensação assim, eu preciso de mais tempo. Eu preciso de mais 5 horas no meu dia para fazer tudo aquilo que eu preciso fazer. Não é essa sensação que às vezes a gente tem, que precisamos de mais tempo. E a ideia dessa passagem
é dizer, não é que você precisa de mais tempo, mas você precisa resgatar o tempo que você está perdendo. Esse é o sentido da palavra. Você precisa comprar o tempo, e não é qualquer tempo, mas é tempo com o Senhor. Porque Ele diz aqui, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus, os nossos dias são maus, certo? Tudo que a gente vive hoje, tudo que a gente vê na TV, todas as notícias, você vai conversar com alguém, é um pior que o outro, né? Parece até que a gente joga quem está pior. É assim, os dias são maus, mas a gente precisa aproveitar cada segundo do nosso tempo, não para fazer aquilo que a gente deseja fazer, mas para compreender qual é a vontade do Senhor. Amém? Não sendo insensatos, mas sendo sábios, nos deixando encher pelo Espírito Santo. É isso que a passagem diz. E às vezes a gente perde muito tempo com coisas. Quando eu falei da gente comprar tempo, de repente você pensou assim, nossa, eu precisava de mais 5 horas para trabalhar mais, para ganhar mais, para fazer mais. Mas será que a gente pensa naquilo que o Senhor quer para nós? Será que Ele pensa que, de repente, as horas trabalhadas não estão suficientes e que a gente está perdendo horas com outras coisas, com lazer, com Instagram, Facebook já morreu, né? Mas Instagram, TikTok, amizades. Será que a gente não está perdendo tempo com outras coisas que não são a vontade do Senhor? Nós somos chamados para administrar o nosso tempo. Quando o apóstolo diz redimir o tempo, nós devemos administrar o nosso tempo. E eu pergunto, como você tem administrado o seu tempo? Você tem sido realmente um mordomo do tempo? O Senhor te deu um tempo. E você tem sido um mordomo do seu tempo? Alguém que realmente cuida, porque o tempo não é nosso, certo? O tempo é de Deus. Ele é o dono do tempo. Não tem como a gente fazer nada para mudar o tempo, para voltar no tempo, ou avançar no tempo. Às vezes a gente está parado, e existem aquelas pessoas que vivem no passado, né? Tudo remete ao passado, tudo é o passado. Tudo que você fala vive o passado. Tem pessoas que só vivem o presente. Então eu vou gastar tudo que eu tenho para gastar hoje, porque amanhã eu não sei. Vai que eu morro amanhã. Então eu preciso comer tudo que eu quero comer, eu preciso gastar tudo que eu quero gastar, eu preciso viver tudo que eu quero viver, e amanhã a gente vê, porque eu estou vivendo o presente. Eu não sei o que vai ser o dia de amanhã. Essa pessoa está vivendo só o presente. Não olhando nem para o passado, nem para o futuro. E tem aquele que só vive pensando no futuro. Ah, quando eu tiver, quando eu conquistar, quando eu fizer, e só vive de futuro. E aí não vive o presente? Viu? Não viu o filho crescer? Não viu, de repente, os amigos? Está sempre pensando no futuro. E aí eu penso, o que o Senhor quer do nosso tempo? Não é só viver aqui nesse espaço 24 horas por dia, fazendo todas as coisas. Não, eu quero fazer tudo na igreja. Não é assim. É administrar, gerenciar o nosso tempo. Há tempo para todas as coisas. E o Senhor nos deu tempo. Será que estamos realmente administrando como mordomos do Senhor? Deus nos chama para planejar a nossa agenda com sabedoria. Repete comigo. Deus nos chamou para planejar a nossa agenda com sabedoria.
Com sabedoria. Glória a Deus. Quem gosta de planner, agenda, Google, né? Agenda do Google. Tem gente que só consegue lembrar das coisas com a agenda, né? Só vive com a agenda. Eu me lembro muito bem de uma época... numa época não, meu pai sempre foi um cara esquecido. Ele sempre foi um homem muito esquecido. E aí, para evitar brigas em casa, a minha mãe comprou uma agenda para ele. Aquela agenda eletrônica, porque agenda de papel não adiantava. Sabe aquela agenda eletrônica? Em 1900 e bolinha, era uma agendinha assim, ó, que parecia uma etiquetadora. E ali ele colocava... andava com ela no bolso e colocava tudo. Então, era aniversário da minha mãe, meu aniversário, aniversário de casamento, os compromissos da igreja, para ele não esquecer de nada, nenhum detalhe. Porque se deixasse só para a cabeça dele, ele com certeza ia esquecer. Então, como estratégia, a minha mãe deu esse presente para ele. E eu vejo que foi um presente sábio, né? De sabedoria, para que ele organizasse o tempo dele e administrasse da melhor maneira, com sabedoria, né? E Deus nos chama a fazer isso, a administrar com sabedoria. Deus é organizado. Pensa, Ele criou o mundo em 6 dias e no 7º, descansou, certo? Ele tirou o povo do Egito, deu a eles como construir um tabernáculo, deu a eles como se organizar em marcha, deu a eles instruções específicas para construir coisas específicas do templo. Deus é um Deus organizado, não é bagunçado. E Deus trabalha com o tempo. Ele não está preso à nossa caixinha de 24 horas por dia, e meses e anos. Ele vê tudo. É difícil para a gente entender que Deus vê hoje o nosso passado, Ele está vendo o nosso presente e Ele já está vendo o nosso futuro. Para a gente é difícil entender isso, mas essa é a realidade de Deus, porque Ele é soberano. Esse Deus soberano é o Deus que te dá tempo para você se organizar com sabedoria. Organizar seu tempo. Tem uma teóloga que diz algo que eu gosto muito, que Deus é o Deus do calendário. Ele quem estipulou os meses, os anos. Ele é quem deu festas específicas, celebrações específicas para o povo de Israel, levando em consideração o ciclo de uma colheita, plantação, né, cuidar, colher, regar no tempo certo. Esse é o nosso Deus, um Deus extremamente organizado. Diga, Deus é organizado. Devemos planejar para termos clareza das nossas metas, dos nossos sonhos, dos nossos planos. Tem gente que vive atropelado, só vive o dia seguinte. Mas não planeja o seu futuro. E eu não estou dizendo só o seu futuro material, o seu futuro de financeiro, ou o seu plano de carreira. Nas empresas tem plano de carreira, né? Você entra e aí você tem lá aonde você quer chegar. Você já tem um plano traçado. E o Senhor nos chama a fazer isso com a nossa vida espiritual. Aqui, Ele fala, tenha o seu tempo redimido, para que você se organize. Se hoje você mente, você vai colocar uma meta, um plano, traçar estratégias, para que amanhã você não minta mais. Para que daqui 5 dias, você não faça mais aquilo que você estava fazendo há 5 dias atrás. Assim é a nossa vida espiritual. Quais são as estratégias que a gente vai traçar para poder alcançar? Porque é fácil a gente dar desculpa. Ah, não, mas eu vivi assim, eu vim de um lar desse jeito,
e eu não tenho mais jeito porque eu sinto dessa forma, eu sou assim. Assim não adianta. Deus quer que nós revitalizamos nosso tempo, redimimos o nosso tempo para chegar a alcançar uma maturidade. Planejar com sabedoria. E aí, eu te pergunto, por que fazemos o que fazemos todos os dias? Por que você acorda? Por que você desliga seu despertador? Por que você come lá o seu pãozinho com manteiga na chapa e um pingado? Por quê? Por que você pega a sua condução, vai até o seu trabalho, seja de ônibus, carro, Uber, a pé? Por que você faz isso todos os dias? Por que você atende os clientes? Por que você lava o banheiro da sua casa? Por que você lava a louça? Por que você faz isso todos os dias? Qual é o propósito? A gente vive no automático às vezes, né? Liga e é isso. Aí acorda e, ai, Senhor, nossa, tem conta para pagar hoje. Misericórdia, nem tenho dinheiro para pagar a conta. O cartão de crédito está quase explodindo. E já vai. Porque é assim que a gente vive. Aí você abre o olho, não agradeceu a Deus pela noite de sono que você teve, nem agradeceu pelo dia, por realmente acordar, estar respirando, de repente ter saúde, estar vivo, nem que seja um Senhor, muito obrigado. Às vezes a gente vive assim, não, tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer. Se o propósito da sua vida não começar com, né, porque eu faço o que eu faço? Eu faço para glorificar a Deus. Tem alguma coisa errada no nosso planejamento. Algo está errado no nosso planejamento. Se nós fazemos o que fazemos todos os dias, não tiver o propósito de agradar ao Senhor e louvar a Ele através das nossas ações, de que sentido tem fazemos o que fazemos? Não tem sentido. Você vive uma vida vazia. Uma vida vazia. Só no automático. E vira ano, sai ano, e entra mês, sai mês, e não tem propósito. A vida vira automático. E avalie o que você tem feito. Você tem, como na passagem diz, aproveitado ao máximo cada oportunidade? Não para fazer aquilo que você quer fazer, mas para compreender a vontade do Senhor? Compreender o que Ele quer de você. Senhor, eu estou vivendo uma situação muito difícil. Estou angustiado. Mas eu vou aproveitar essa oportunidade e entender qual é a sua vontade. Glória a Deus. Queria que você abrisse comigo agora em Provérbios 16. Provérbios 16. É um versículo muito conhecido, versículos muito conhecidos. Provérbios 16. A partir do versículo 1. Antes de ler, repita comigo. Nós somos chamados para planejar com sabedoria. Planejar com sabedoria é fazer planos, ter um planejamento. Nós já vimos que Deus é um Deus organizado e Ele requer de nós planejamento. Ele requer de nós organização, que a gente seja pessoas organizadas e pessoas que traçam metas e planos para alcançar maturidade, para estar mais próximo dele e cumprir a sua vontade. E traçar planos, né, e fazer planos com sabedoria requer uma coisa também, que a gente vai ver agora no
capítulo 16 de Provérbios, versículo 1, que diz: ao homem pertence os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Versículo 2: todos os caminhos do homem lhe parecem puros, mas o Senhor avalia o espírito. 3: consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Glória a Deus. Versículo 9: em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os passos. Vamos ler todos juntos? Em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. Amém, glória a Deus. Planejar com sabedoria não é você ter o domínio completo da sua agenda, do seu planejamento. Planejar com sabedoria é se organizar o seu tempo, traçar metas e estratégias de onde você quer chegar, mas saber que é Deus que comanda tudo. Deus tem o controle de tudo. Ele é que vai fazer. Ele é quem vai direcionar. E Ele é quem vai mudar o que precisa ser mudado. Às vezes a gente pega o nosso plano assim e entrega na mão do Senhor. E conjecturando, eu penso que às vezes Deus olha para mim e fala: filha, não é isso que eu tenho para você. Mas eu estou feliz com o seu planejamento. Eu estou feliz que você está se organizando. Mas eu vou traçar aqui um outro plano para você. Eu vou fazer um desvio nessa rota que você quer fazer. Mas vai ser melhor para você. Glória a Deus. Nós temos que ter a ciência de que nós não temos o controle. Quem tem o controle é o Senhor. Temos que planejar com sabedoria, mas deixar tudo entregue nas mãos do Senhor e deixar que Ele mude o que tiver que mudar e que mantenha o que tiver que manter. Mas cabe a nós nos organizar e planejar, redimindo o nosso tempo, comprando mais tempo com o Senhor, para saber qual é a sua vontade. Amém? E para a gente ter o exemplo disso que eu estou falando, vamos para Atos dos Apóstolos, capítulo 15, a partir do versículo 35. Atos, capítulo 15, versículo 36, desculpa. Aqui, Paulo e Barnabé tinham voltado do concílio de Jerusalém com uma carta, dos presbíteros e bispos, e eles estavam ali na igreja, ali perto na região de Antioquia, e dali Paulo planejou a sua segunda viagem missionária. Ele já tinha feito uma viagem missionária, e aqui Paulo planejou sua segunda viagem missionária. Paulo tinha um plano, mas o Senhor tinha outro. Vamos ler a partir do versículo 36. Algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé: voltemos para visitar os irmãos em todas as cidades, onde pregamos a palavra do Senhor, para ver como estão indo. Paulo queria levar João, também chamado Marcos. E aí já começou os empecilhos. Mas aqui, só para a gente ter um contexto. Então, Paulo, ele queria sair visitando as igrejas que já tinham sido fundadas ou que estavam no caminho já, os irmãos que ele tinha evangelizado. O plano de Paulo era voltar, olhando os irmãos e tendo a certeza de que os irmãos estavam no caminho da fé, e depois partir para a sua missão na Ásia.
Esse era o plano. Porém, Barnabé quis levar João Marcos. E Paulo não queria que João Marcos fosse junto, porque na primeira viagem, João Marcos abandonou a tropa deles de missões. Então, algo aconteceu ali no meio dele que ele não quis que João Marcos fosse junto. E aí, o que aconteceu? No versículo 39, diz: tiveram um desentendimento tão sério que se separaram. Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre, mas Paulo escolheu Silas e partiu, encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. Passou então pela Síria e pela Cilícia, fortalecendo as igrejas. O primeiro planejamento de Paulo deu errado, que ele tinha planejado ir com Barnabé. Mas Barnabé quis levar João Marcos, e ele não quis. Então, ele falou, então tá bom, então você vai para Chipre, eu vou para o outro canto. Levou com ele Silas. E aí no versículo 1 do capítulo 16 diz: chegou a Derbe e depois a Listra, onde vivia um discípulo chamado Timóteo. A conclusão desse texto diz que Paulo levou Timóteo junto na viagem. Então Paulo, quando passou lá na região de Listra, abraçou Timóteo e falou, vamos junto. E foram. Então, Paulo, Silas e Timóteo estavam juntos. Versículo 4 diz: nas cidades por onde passavam, transmitiam as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros em Jerusalém, para que fossem obedecidas. Assim as igrejas eram fortalecidas na fé e cresciam em número cada dia. Glória a Deus por isso. Versículo 6. Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígida e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo. Repete comigo. Impedidos pelo Espírito Santo. Isso aí. De pregar a palavra na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar em Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Então contornaram a Mísia e desceram a Trode. Durante a noite, Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava: passe a Macedônia e nos ajude. Depois que Paulo teve essa visão, preparamo-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. Vocês perceberam que o Espírito Santo impediu Paulo 2 vezes? O texto diz, o Espírito impediu Paulo de entrar na Ásia. O planejamento de Paulo era, eu vou evangelizar os irmãos da Ásia. E o Espírito Santo não deixou. Aí você pensa assim, mas Fernanda, é evangelização, é missões. Por que o Espírito Santo impediu o apóstolo Paulo de fazer isso? Não sabemos. Um dia, quem sabe, saberemos. Mas ele impediu. Depois da visão, Paulo entendeu. Vou para a Macedônia. E aí ele foi para a Europa. Foi para o lado contrário. Pensa, Paulo tinha um planejamento. Eu vou visitar as igrejas que nós fundamos, eu vou visitar os irmãos, logo depois eu vou partir para a Ásia para poder evangelizar, para poder fundar novas igrejas, para poder mostrar Cristo para as pessoas. E o Espírito Santo o impediu. O Espírito Santo mudou a sua agenda. O Espírito Santo mudou o seu planejamento para que a vontade do Senhor fosse cumprida. O Espírito Santo, Senhor Jesus, queria que o apóstolo Paulo estivesse na Macedônia, que ele evangelizasse a Europa e não a Ásia.
E aqui eu fico pensando, às vezes, será que o Espírito Santo está dizendo para a gente, não faça isso. Eu não te quero nesse lugar. Eu não te quero, de repente, nesse ministério. Eu não quero que você fique batendo na cabeça nisso. Eu te dei outro dom. Eu te chamei para fazer outra coisa. Ou, de repente, eu te chamei para fazer algo e você não está fazendo nada. Era de bom, né? Se você for parar para pensar, o apóstolo Paulo estava fazendo uma coisa boa, estava fazendo missões, mas o Espírito Santo o impediu de ir para determinado lugar. Será que nós temos esse discernimento do Espírito Santo? Você tem planejado a sua agenda com sabedoria, mas dando autoridade para o Senhor, para mudar o que precisa ser mudado? Ou você tem apego, não, Senhor, isso eu não largo. Não, Senhor, isso eu não deixo. Porque é isso que eu quero fazer. É isso que eu nasci para fazer. Às vezes o Espírito Santo não quer que você permaneça dessa forma. Às vezes o Espírito Santo quer que você faça outra coisa. Mas você não está tendo discernimento com sabedoria de entender a voz do Senhor. E como a gente consegue fazer isso? Como a gente consegue ter essa sabedoria do apóstolo Paulo de entender que naquele momento era o Espírito Santo impedindo de fazer algo? Como conseguimos fazer isso? Entendendo o nosso propósito. Qual é o nosso propósito? E eu já vou dando a letra para os irmãos. Nosso propósito não é diferente. Todos nós aqui temos um propósito. Qual é o propósito? Glorificar a Deus. Esse é o nosso propósito. Agora, vivemos prioridades diferentes. Chamados diferentes. Isso eu entendo. Como eu posso glorificar a Deus? Através daquilo que o Senhor me deu. Através daquilo que eu sei fazer. Através da minha família. Através da educação do meu filho. Através do meu casamento. Através dos amigos que eu tenho. Onde o Senhor me colocou. Como você pode glorificar a Deus? Aí é individual. Tendo em mente a prioridade. Porque o nosso propósito define as nossas prioridades. O nosso propósito define as nossas prioridades. Então, assim, eu queria que você pensasse, qual é o dom que Deus te deu? Qual é o dom que Ele colocou na sua mão para ser lapidado? O talento que de repente não está sendo usado? Quais são as pessoas que o Senhor colocou na sua mão para que você cuide, para que você ore, para que você pregue? Pense neles. Prioridades. Quais são as prioridades? Hoje, a minha prioridade é o meu casamento e o meu filho. Essas são as minhas prioridades. Depois vem o ministério. Depois vem outras coisas. E assim a gente vai definindo as nossas prioridades. Mas para viver a vontade do Senhor, a gente precisa que as nossas prioridades estejam no lugar certo. Tendo o nosso propósito bem definido em mente. O apóstolo Paulo tinha o seu propósito definido na sua cabeça. O propósito dele era glorificar a Deus. E a sua prioridade era que o evangelho fosse disseminado na terra. Essa era a sua prioridade. Independente do lugar que fosse, se fosse na Ásia ou se fosse na Europa, ele ia pregar o evangelho. Essa era a prioridade do apóstolo Paulo. Amém? Quando entregamos nas mãos do Senhor a nossa agenda, o nosso planejamento,
entregamos também a autonomia. Assim como o apóstolo Paulo entregou, o Senhor também precisa ter autonomia para mudar a nossa agenda. Vivendo o nosso propósito com as nossas prioridades. E aqui, muitas vezes a gente vive perdido. A gente quer viver para a glória de Deus, focado no propósito, sem planejar os nossos dias com sabedoria, vivendo um dia atrás do outro. Muitas vezes queremos gerenciar o nosso tempo sem gastar tempo com o dono do tempo. Às vezes a gente com a leitura da palavra, com a oração, com tudo que o Senhor necessita. A gente não quer gastar o nosso tempo dessa maneira. A gente quer o descanso, certo? Porque Deus trabalhou em 6 e descansou 1. Então a gente pensa, eu quero descanso também. Mas a gente esquece de glorificar no nosso descanso o dono do descanso. Às vezes no nosso lazer, tudo que a gente quer não envolve Deus. Nossa, mas eu quero descansar. Aí então eu vou assistir uma TV, eu vou olhar o celular, passar horas no celular, porque é o meu dia de descanso, afinal, certo? Vou assistir o filme que eu quero assistir, do jeito que eu quero assistir, com cenas que eu quero assistir. Eu quero ir viajar para onde eu quiser. Eu quero comer o que eu quiser, fazer o que eu quiser. Mas a gente não coloca o Deus do descanso junto conosco. E aí, como é que a gente quer viver para a glória de Deus? A gente precisa também do descanso, eu entendo. Mas o Senhor precisa estar no nosso descanso também. Precisa estar no nosso planejamento de 6 dias. Mas também precisa no nosso planejamento de 1, que é o descanso. Deus precisa ter a nossa agenda completa, marcada por Ele. E aqui eu quero que você, para a gente encerrar, você pode se colocar de pé. Eu queria que você repetisse comigo. Nós devemos planejar. E planejar com sabedoria. Sabendo que o controle da nossa agenda está nas mãos de Deus. Glória a Deus por isso. Saia daqui, irmãos, pensando naquilo que você precisa realizar para organizar o seu tempo, para remir o seu tempo, para comprar mais tempo com o Senhor. Eu sei que, de repente, hoje não era isso que você queria ouvir, mas era isso que o Senhor tinha para dizer. Era isso que o Senhor tinha para dizer para mim. Nós precisamos ter mais tempo, não mais tempo de nós mesmos, com os nossos desejos, com as nossas vontades. Às vezes a gente está pensando só na gente, só no nosso relacionamento, só na nossa família, só no nosso ciclo. E o Senhor está falando, é muito mais do que isso. Reavalia o seu propósito. Se você vive para glorificar a Deus, realinhe as suas prioridades e organize a sua agenda para que o Deus do tempo tome o devido lugar de honra e o devido lugar de glória. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, muito obrigada, Senhor, por essa palavra. Muito obrigada, Senhor Jesus, porque o Senhor nos ensina com diversos exemplos a redimir o nosso tempo,
a usar, Senhor Jesus, o nosso tempo para a Tua glória e não para nós mesmos. Usar, Senhor Jesus, o nosso tempo para Te exaltar, Senhor Jesus, para Te servir. Muito obrigada por isso, Senhor. E, meu Deus, eu peço, Senhor Jesus, perdão pelas vezes que nós não conseguimos fazer isso. Eu peço, Senhor Jesus, que o Senhor mude e transforme, Senhor, as nossas agendas, os nossos planejamentos para a Tua vontade, meu Deus, para que a Tua vontade se cumpra, que nós possamos compreender aquilo que o Senhor quer, que nós possamos ter o discernimento do Espírito Santo, que o Senhor possa soprar os nossos ouvidos: filha, filho, é isso que eu quero de você. Faça, vá, ande comigo. Que o Senhor possa, Senhor Jesus, ser aberto e falar conosco durante 6 dias e falar também conosco no nosso dia do descanso. Que o Senhor possa, Senhor Jesus, ser o nosso propósito, o propósito de vida em quem estão as nossas prioridades. Que o Senhor possa, Senhor, nos ajudar a remir o nosso tempo. Oh, Senhor, eu te peço que essa palavra possa cair como semente em nossos corações, que ela não possa sair vazia, meu Deus, mas que nós possamos, Senhor Jesus, realmente organizar o nosso tempo na Tua presença, para Te honrar, Senhor, e Te exaltar. É isso que eu te peço, Senhor, nessa noite, e eu te agradeço. Amém.